Sabe qual é um dos maiores perigos para quem tem muita ambição? É que às vezes a maior força de uma pessoa pode se tornar, na verdade, a sua maior fraqueza. E é exatamente sobre esses erros financeiros que a gente vai conversar hoje. Olha, vamos partir do básico, né? Ambição é o motor de tudo. É aquela força que impulsiona o crescimento, a inovação. Sem ela, de verdade, quase nada de grandioso acontece. Pois é, só que é bem aqui que a história começa a mudar de figura. Essa mesma força que empurra para frente pode ser a armadilha que nos aprisiona. É sobre essa linha que é bem fininha que a gente precisa falar. Para a gente entender isso melhor, nosso papo vai passar por 4 pontos. Primeiro, vamos ver o que é a armadilha da ambição. Depois, a gente entra nas ilusões de riqueza. Na sequência, vamos analisar a relação perigosa entre arrogância e risco. E para fechar, a gente descobre qual é a chave, o controle. As maiores quedas financeiras, aquelas que a gente vê por aí, raramente acontecem por falta de talento. Elas nascem aqui, em decisões onde a emoção e o ego gritam muito mais alto que a lógica. É aí que a armadilha está montada. E o primeiro passo para cair nessa armadilha é uma ilusão muito perigosa. A de confundir a aparência de riqueza com o que é, de fato, a verdadeira liberdade financeira. Este aqui talvez seja o erro mais clássico de todos. É muito fácil olhar para um faturamento alto, um salário grande e pensar, nossa, que riqueza! Mas a verdade é que um grande volume de dinheiro entrando não significa de jeito nenhum que está sobrando muito no fim do mês. E aqui está a chave. Enriquecer de verdade não é sobre o quanto se ganha, mas sim sobre o quanto se consegue guardar. Uma distinção que parece simples, né? Mas que muitas pessoas ambiciosas esquecem no meio da correria para crescer. Esse gráfico aqui mostra o problema de um jeito que não tem como não entender. A barra do ganho sobe, tá lá, crescendo. Mas olha do lado, a do gasto. Sobe juntinho, quase na mesma velocidade. E o resultado disso? Liberdade, zero. A pessoa fica presa numa espécie de gaiola de ouro, sabe? Corre, corre, mas não sai do lugar. A única coisa que aumenta é o custo de vida. E essa corrida maluca dentro da gaiola de ouro leva direto para o segundo erro. Aquela necessidade de parecer bem-sucedido antes da hora. É uma pressão, sabe? Uma pressão para projetar uma imagem de vitória, tanto para os outros quanto para si mesmo. E essa pressão se manifesta nos símbolos de status, claro. É o carro do ano, o relógio mais chique, é frequentar os lugares da moda. Cada compra é como se fosse um tijolinho na construção daquela fachada de sucesso, mesmo que a base, o alicerce, ainda não esteja nem um pouco firme. Isso cria um fenômeno chamado de custo antecipado. Ou seja, o estilo de vida do sucesso chega muito antes do sucesso financeiro real. Isso traz custos fixos altíssimos que acabam com qualquer flexibilidade. De repente, um simples imprevisto pode se transformar numa catástrofe. Mas por que as pessoas fazem isso? Bom, aqui a gente entra na mentalidade por trás das ações, naquele ponto exato em que a confiança saudável se transforma em arrogância. E o terceiro erro é um reflexo direto dessa arrogância. É a perigosa crença de que nada de ruim vai acontecer comigo, o que leva a pessoa a ignorar a peça mais fundamental de qualquer plano financeiro, uma reserva de segurança. A diferença aqui é gritante. A ambição, ela gosta do risco, mas de um risco calculado. Já a arrogância, ela simplesmente despreza a segurança, acha que ter um plano B é sinal de fraqueza, de pessimismo, e a consequência disso é um efeito dominó. Sem essa reserva, sem esse colchão, uma pequena crise já é suficiente para derrubar tudo. Muitas carreiras brilhantes não terminaram por falta de visão, não. Terminaram por causa de uma única pecinha de dominó que caiu na hora errada. E isso nos leva ao erro mais íntimo e perigoso, o tal do ego financeiro. Aquela vozinha dentro da cabeça que fica sussurrando justificativas para decisões impulsivas, baseadas puramente na emoção do momento. E o que essa voz diz? Ela começa com "eu mereço". A desculpa perfeita para aquele gasto que, racionalmente, o plano financeiro simplesmente não comporta. Logo em seguida, ela emenda: mas eu já trabalhei tanto, como se o trabalho duro fosse um passe livre para o descuido financeiro. E por fim, vem o medo disfarçado de orgulho. Eu não posso andar para trás. É o medo de que um recuo estratégico seja visto pelos outros como um fracasso. É o ego se recusando a dar um passo para trás para poder dar 2 para frente. Só que o antídoto para essa voz é poderoso. É entender que recuar, reduzir os custos por um tempo, isso não é fracasso. Muito pelo contrário.
pode ser a maior e mais inteligente jogada estratégica da vida de alguém, liberando fôlego para um avanço muito maior lá na frente. Então, no fim das contas, o que é que separa a ambição que constrói daquela que destrói? O fator decisivo, a chave de tudo, se resume a uma única coisa. De um lado, a gente tem a ambição, que constrói impérios. Do outro, o ego, que bota fogo nesses mesmos impérios. A diferença fundamental nunca foi sobre a capacidade de ganhar dinheiro, foi sempre sobre a disciplina para controlá-lo e, principalmente, controlar a si mesmo. E com isso, fica a pergunta no ar. Em cada grande decisão, qual voz está realmente no comando? A da ambição ou a do ego? A resposta pode definir o destino de qualquer jornada financeira.